Glória a Deus. Hoje o tema que eu quero falar com vocês é: sempre há escolhas. Sempre há escolhas. Vivemos na dualidade. Sempre há uma escolha a ser feita. Desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, você faz escolhas. É uma decisão a ser tomada. Sempre houve bem e mal, vida e morte, chuva e sol, frio e calor, alegria e tristeza, saúde e doença, e etc. Sempre. Sempre você vai chegar numa rua onde vai ter uma bifurcação e você vai ter que fazer uma escolha, direita ou esquerda, vida ou morte. O que eu vou decidir para a minha vida? Qual a decisão que eu vou tomar para a minha vida? E o Senhor, Ele é bondoso conosco. Ele nos dá escolhas. Ele nos coloca o bem e o mal. Ele nos coloca a vida e a morte. E Ele fala: escolhe a vida. Escolhe a bênção para que você e toda a sua descendência viva. Sempre haverá diante de nós o poder da escolha. Diga: poder da escolha. Há poder nas escolhas que fazemos. E o mais importante, o poder da escolha certa. Diga: o poder da escolha certa. Porque quantas vezes tomamos uma decisão, fazemos alguma coisa e ficamos com dúvida se aquela foi a melhor escolha. Se aquela foi a melhor decisão que tomamos. Porque quando nós decidimos por algo, nós renunciamos às outras coisas. Sempre é assim. E em Deuteronômio, capítulo 30, eu gostaria que você fosse comigo. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao 14. Diz assim: obedecer a estas leis não é algo que está além das suas forças. Aqui o Senhor está dando instruções para o povo, antes deles entrarem na terra prometida, antes deles atravessarem o Jordão e tomarem posse da promessa. Então Ele está dizendo: olha, obedecer às regras, a minha lei, os meus mandamentos para você não é difícil, não está além da sua força. Pois estas leis não estão em cima nos céus, distantes demais para que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-las e proclamá-las a nós para que as cumpramos? Também não está além do mar, de modo que tenham de perguntar: quem atravessará o mar para trazê-la de volta e proclamá-las a nós para que as cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de você, está em seus lábios e em seus corações, de maneira que vocês podem muito bem lhes obedecer. Olha que forte. Essa palavra não está longe de você. Jesus não vai ter que descer de novo e pregar para nós o Evangelho. Não vai ter que vir de longe, mas essa palavra já está no nosso coração e já está na nossa boca. Nós já temos o conhecimento dela. Então, aqui o Senhor está colocando escolhas, Ele vai colocar vida. A seguir nós vamos ver isso: bênção e maldição, vida e morte diante desse povo e diante de nós também. Vá comigo ainda nesse mesmo capítulo, Deuteronômio 30, do verso 15 ao 20. Diz assim: vejam, hoje proponho a vocês vida e prosperidade, ou morte e mal. Ordeno hoje que amem o Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por Ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim vocês poderão viver e se tornar uma grande nação. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra de que vão tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, e se forem atraídos e levados a servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, então declaro hoje que vocês certamente morrerão. Não terão vida longa na terra em que logo vão entrar e da qual vão tomar posse ao passarem pelo rio Jordão. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver.
Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor está dizendo: escolhe a vida. Escolhe a vida. Eu estou trazendo o céu e a terra como testemunha. Esse dia que você está aqui hoje, ele está como testemunha da escolha que você vai tomar, porque o conhecimento da verdade você já tem, a revelação da verdade você já tem. Então, sempre quando você for fazer uma escolha, tomar uma decisão na sua vida, tome essa decisão baseada na palavra de Deus, no que Deus pensa, no que Deus diz, no que Deus declara. Não tome nenhuma decisão baseada nos seus sentimentos, das suas emoções, na sua vontade. Sabe, nunca tome uma decisão quando você estiver de cabeça quente. Nunca, porque você pode se arrepender. Porque você pode se arrepender e não dá mais para voltar atrás. Tem decisões que tomamos na nossa vida que não influenciam em nada, mas tem outras que podem acarretar uma mudança não só para nós, mas para toda a nossa descendência. Então o Senhor está dizendo: eu invoco os céus e a terra como testemunha hoje, de que eu estou colocando a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele ainda diz: escolhe a vida. Escolhe a vida para que você e os seus descendentes vivam. Guarde os mandamentos do Senhor. Isso é o quê? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E assim as outras coisas que nós buscamos aqui na terra, elas nos serão acrescentadas. Nós precisamos acreditar nessa verdade, porque senão nós ficaremos enganados. Aqui ele fala, quando vocês entrarem nessa terra, não deixe o coração de vocês se desviarem. Vocês precisam me amar, não idolatrem, não se curvem diante de outros amores. E esse mundo, às vezes as bênçãos que Deus nos dá se tornam outros amores, se tornam motivo de idolatria na nossa vida. E o Senhor diz: eu quero o primeiro lugar da sua vida. É o primeiro lugar. Me coloque em primeiro lugar, em tudo que você for fazer. Seja na escolha da sua roupa, seja na decisão mais importante da sua vida, me coloque em primeiro lugar. Escolhe a vida para que você prospere e tudo vá bem na sua vida. Amém? Deus nos mostra o caminho e nos diz qual é a melhor escolha, o melhor benefício destas escolhas. E eu achei interessante hoje, pensando sobre isso, Ele ministrou isso ao meu espírito. Deus vai mostrar o caminho, mas não fará a escolha por nós. Deus nos dá a opção. Aqui Ele coloca a vida e a morte. Mas Ele não toma a decisão por mim e por você. É eu e você que temos que tomar a decisão. Somos nós que fazemos as escolhas da nossa vida. Então, o que você tem escolhido? Lembre-se disso. Deus não nos manipula. Deus é um Deus que nos deixa livre. Ele fala o que é bom e o que é ruim. Se nós escolhermos o que é bom, colheremos o benefício do que é bom. Mas se escolhermos o que é ruim, sofreremos o dano do que é ruim. Então pense bem, diante da tua vida, as escolhas que você tem feito, as decisões que você tem tomado. Esse livro tem sido um manual para você? Esse livro tem sido um manual para você, para suas escolhas e decisões? Mateus capítulo 7, vamos lá. Mateus capítulo 7. E o verso 13 e 14. Diz assim: só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo, e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado, e poucos o encontram. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 14. O caminho, aqui o Senhor está nos colocando diante de escolhas também. A porta larga e a porta estreita. O caminho largo
e o caminho estreito. O caminho largo e a porta larga passa tudo. Você não precisa abandonar pecado, você não precisa abandonar o seu modo de pensar, o seu jeito de viver. Você pode vir como está e permanecer como está. Mas na porta estreita e no caminho estreito, só tem um lugar para você e para a cruz. Só. Não passa mais nada além disso. O velho homem precisa morrer, e só vai passar por esse caminho a nova natureza, a nova criação. É só você e a cruz. Esse caminho que conduz à vida, ele é bem estreito, bem apertadinho, cheio de renúncias. Ele é cheio de renúncias. No caminho largo, na porta larga, você não precisa renunciar a nada. Você não precisa abandonar nada. Você não precisa nem sofrer. Mas, no caminho estreito, há renúncia. Você precisa deixar muitas coisas para trás. Abandonar sua vida de pecado. Às vezes, você luta tanto, você tem ideais, tem sonhos, tem projetos, tem tantos planos. E às vezes esses planos não estão dentro do plano que Deus tem para a sua vida. E você vai precisar renunciar. Às vezes é um namoro indecente. Às vezes é uma vida de fornicação. Não é casado e está tendo relação sexual fora do casamento. É uma vida de pornografias, é uma vida de, sabe, gente, de tanta coisa que às vezes precisamos deixar para andar nesse caminho. Com os sofrimentos, a igreja brasileira, ela não gosta de sofrimento. Toda vez que passamos por um sofrimento, entramos em crise e em pânico. Mas o sofrimento nos leva para mais perto de Deus. O sofrimento, querido, ele produz em nós perseverança. Eu duvido você passar pelo sofrimento e não, a primeira pessoa que você vai buscar não é Deus. Eu duvido. Quando você passa pelo sofrimento, você é trabalhado, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. E ele está te tornando mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus. Ele está tirando as coisas dessa terra e colocando as coisas eternas dentro de nós. É isso que Ele está fazendo conosco. Esse caminho estreito, ele não é atrativo aos olhos naturais. Ele não é bonito. Ele não é florido. Ele não é chamativo. Ele não é alegre. Ele não é festivo. Esse caminho estreito é muito doloroso e às vezes muito solitário. E às vezes muito solitário. Mas para aqueles que acertam esse caminho, essa porta, que encontram, que se deparam com a verdadeira vida, a vida eterna. Porque o que nós estamos construindo aqui é para a eternidade. O que nós estamos construindo aqui não é para essa terra. Olha para essa pessoa que está do seu lado, tão bonita, tão cheirosa, tão linda, tão maravilhosa, e diga para ela: você tem prazo de validade. Não é? Você tem prazo de validade. O Senhor declarou, se Ele não voltar, 120 anos. 120 anos. Só que nós temos uma vida eterna depois disso. Eterna, diga, não tem fim. Não tem fim. Então, o que nós estamos construindo e fazendo as escolhas que estamos fazendo agora é para a eternidade. O máximo que você pode viver aqui nessa terra, se Jesus não voltar, é isso, 120 anos. Se, depois a gente vai falar, não quero atropelar o assunto. Se você fizer algumas coisinhas, você chega lá. Se não, é antes, viu, querida? É antes. É. Porque o Senhor conhece, Ele nos deu um prazo de validade. Para uns mais, para outros menos, mas tudo está no controle dEle. Então, tem pessoas vivendo como se tudo fosse aqui na terra. Como se você estivesse construindo a sua vida aqui na terra. Não, querido, você está de passagem aqui. Aqui você está encontrando o teu Salvador, o teu Senhor. Você está sendo aperfeiçoado à imagem dEle. E a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, as suas práticas espirituais, as suas obras que ninguém precisa ver, que os olhos não estão vendo, elas estão gerando riquezas eternas. Riquezas eternas. Você vai desfrutar de muita coisa boa que Deus vai te dar aqui. Eu vou desfrutar, mas eu não estou presa aqui. Um dia, esse corpo, essa matéria vai cair de mim e realmente eu vou ser livre.
eu vou ser livre. O dia que essa matéria cair, então eu verei o meu Senhor. Ontem até o pastor perguntou, se agora você fechar os olhos, se você morresse agora, e você fechasse os olhos, né? Morresse, claro, ia fechar os olhos. Mas se você tem certeza da sua salvação, eu falei, eu tenho. Eu falei, se eu fechasse os meus olhos agora, eu tenho certeza que eu abriria na glória, vendo o rosto de Jesus. É o rosto dele que eu quero ver. E eu tenho essa certeza, e você precisa ter essa certeza. Lembre-se, não é por obras, não é porque você é uma boa menina, nem porque você faz tudo certinho. Não é por isso. Ou você confia na obra de Jesus, ou então você vai ter que se converter. É isso, porque você ainda não entendeu o Evangelho. A graça, ontem eu falei sobre isso e eu gosto de falar, porque quando a gente prega sobre graça, parece que estamos pregando sobre libertinagem. E a graça não é libertina. A graça traz liberdade, mas não libertinagem. Ela não te deixa viver no pecado, para que a graça seja mais abundante ainda sobre a sua vida. Não, não é sobre isso. Quando você vive na graça, você tem um mestre dentro de você, o Espírito Santo, te conduzindo e te mostrando o caminho que você deve seguir. É isso. É sobre isso. É a escolha da vida. Amém? Eu quero que você vá comigo também em Mateus capítulo 7 ainda, o verso 24 e 27, ao 27. Do 24 ao 27. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinamentos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. Amém? Até aqui. Aqui é mais uma escolha que Jesus nos propõe. Onde está construída a sua vida? Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a rocha é sobre os fundamentos, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre Ele mesmo. E sobre a areia é sobre esse mundo que um dia vai passar e vai acabar. Onde está construída a sua vida? Qual é a escolha que você tem feito? Talvez você diga, pastora, você fala muito sobre isso. Eu falo porque será que você está me ouvindo? Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja sobre a construção? Como é importante. Quando eu construo a minha vida sobre Cristo, pode vir a tempestade, pode vir o problema, pode vir a tribulação, pode vir a perseguição, pode vir a depressão, pode vir o que for. Eu não vou cair, porque eu estou sustentada na rocha que é Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que a pessoa prudente, a mulher prudente, é essa que escolheu construir a sua vida. Como que ela faz isso? Como se constrói uma vida sobre a rocha? Ouvindo e praticando a palavra de Jesus. Você está ouvindo? E mais do que ouvindo, eu me fiz essa pergunta hoje, Simone, você está praticando? Você está praticando a palavra de Jesus? Porque ouvir, a gente está ouvindo. Mas será que eu estou colocando realmente em prática o que Jesus está me ensinando? E também fala sobre aquela mulher que escolheu edificar a sua vida sobre a areia. Também vieram os ventos, a tempestade, a casa era bonita, só que não tem fundamento. Não tem como construir uma casa começando pela coluna, pelo teto, pelas paredes, sem antes fazer o fundamento. Porque é Ele que vai dar sustento nessa casa. E aí diz que o barulho dessa casa, quando cai, é grande. Isso quer dizer, todo mundo sabe, todo mundo vê. Porque foi uma mulher que escolheu construir a sua vida sobre a areia. Os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, a tua vida. Lembre, você tem prazo de validade. Como você vai construir a sua vida? Sobre a rocha ou sobre a areia?
onde está ela? Então, ele diz que a pessoa, que a mulher que não está construindo que está construindo sobre a areia, é aquela mulher que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Não coloca em prática. Eu estou ouvindo, mas eu coloco em prática aquilo que eu gosto. Aquilo que é fácil para mim, aquilo que é bom. Mas e aquele versículo que eu não gosto? Eu ignoro. Eu tampo o ouvido e continuo seguindo a minha vida. Então, essa é a mulher que tem construído a sua vida sobre a areia. Amém, queridas? Amém? Lucas, vá comigo em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Do verso 4 ao 15. Diz assim: um dia, ele contou esta parábola para uma grande multidão que queria ouvi-lo, enquanto muitos outros ainda estavam vindo de outras cidades. Um lavrador saiu ao campo para semear. Quando lançava as sementes no solo, algumas caíram à beira do caminho e eram pisadas. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo raso, com pedra por baixo. Estas começaram a crescer, mas logo murcharam e morreram, por falta de umidade. Outras caíram entre os espinhos, que sufocaram todas elas enquanto cresciam juntos. Ainda outras caíram em terra boa. Estas cresceram e deram boa colheita, de 100 por 1. Ao terminar, disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E Jesus respondeu: Deus lhes deixou saber os mistérios do seu reino, porém a este povo falo por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. No verso 11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga: a semente é a palavra de Deus. E entenda uma coisa: quando a semente não frutifica, o problema nunca vai ser da semente. O problema vai ser da terra. Nunca vai ser da semente, porque a semente é boa, a semente é eficaz, a semente é poderosa para produzir resultado. O problema é que às vezes a terra pode estar estéril, a terra pode não ser boa. E nós vamos ver isso, Jesus falando. Então entenda uma coisa: hoje eu estou como o papel desse semeador. Eu estou semeando a palavra. E aqui tem várias terras, tem muitas terras, tem muitos tipos de terras. E você precisa escolher qual o tipo de terra que você vai ser. Escolha hoje. O versículo 12. O caminho duro, onde caíram algumas sementes, representa os corações duros daqueles que ouvem as palavras de Deus. Mas o diabo logo vem e rouba as palavras do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Olha só. Isso aqui não está falando somente lá fora. Isso aqui está falando dentro da igreja, porque tem muito coração duro dentro da igreja. Tem muito coração, como eu estava falando, que eu só quero ouvir o que me agrada. O que não me agrada, eu rejeito. E essa palavra, às vezes você chegou ali na porta da igreja, acabou de falar o amém, vem o diabo e rouba aquela palavra do teu coração. Rouba aquela palavra da tua mente. E ela não pode produzir o resultado que ela foi liberada para fazer. Então, cuidado, quando você ouvir uma palavra, receba essa palavra, guarde ela no teu coração e proteja essa palavra para que o diabo não venha roubar. E outra coisa, a Bíblia diz que o povo de Deus endureceu o seu coração. Não endureçam. Se ouvires hoje a minha voz, não endureçam os vossos corações, como foram lá nos dias de Meribá, quando o coração do povo se endureceu. Apesar de tanto milagre, apesar de tanta bondade de Deus, o coração daquele povo se endureceu. E às vezes o nosso coração pode correr esse risco. Não permita
Não permita que dentro da igreja, mas o diabo entra dentro da igreja? Entra, querido, entra. Ele entra e ele rouba a palavra. Então, se você talvez esteja vendo a palavra não frutificar na tua vida, em alguma área, observa se ela não está sendo roubada de você. Se em algum momento o seu coração não se endureceu. Presta bem atenção. O verso 13. As sementes que caíram sobre as pedras representam aqueles que têm prazer em ouvir a palavra. Gosta de ouvir. É agradável. É bom ouvir a palavra. Mas não tem raiz. Eles creem por algum tempo. Mas quando sopram os ventos fortes da provação, perdem o interesse. Quantos já conhecemos pessoas assim? Eles gostam, né, são simpatizantes da palavra, do evangelho, mas aí vem na igreja e até entrega a vida para Jesus e começa a ouvir e tal, mas quando chega a primeira provação, quando chega o primeiro sofrimento, eles desistem. Sabe por quê? Porque não tem raiz, porque eles ainda não decidiram construir a sua casa sobre a rocha, não decidiram edificar as suas vidas, então eles logo desaparecem. Porque as suas raízes eram rasas, não tinha raiz. Sabe quando aquela plantinha cresce ali em cima e logo ela seca, porque não tem profundidade? É assim. Algumas pessoas são exatamente desse jeito. Gostam de ouvir a palavra, são simpatizantes da palavra, mas não conseguem ir mais fundo. Elas param quando chega a provação. O verso 14. As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem as palavras de Deus, mas são sufocados pela preocupação. Olha só, ouve a palavra de Deus. Às vezes você está ouvindo a palavra de Deus, mas a preocupação está tomando conta do teu coração, está tomando conta da tua mente. Quantas palavras nós já ouvimos nessa igreja ou na sua vida? Quantas palavras, quantas ministrações? E ainda a mente e o coração insistem em ficar preocupado, como se não conhecêssemos ao Senhor, como se não soubéssemos nada dele. Pela preocupação, pelas riquezas. Olha só, essa palavra pode ser sufocada pelas riquezas. Sabe aquelas pessoas que só trabalham? Só trabalham, só trabalham, só trabalham. Você convida ela para vir cultuar ao Senhor e não estou falando aqui de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, estou falando de cristãos, que eles estão fissurados pela riqueza. Eles querem enriquecer, eles querem ficar ricos. E acabam sufocando a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem mais tempo para ouvir a mensagem. Porque não tem mais tempo para ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Nada, Deus não quer que nós sejamos miseráveis, mas Ele não quer que o dinheiro seja um Deus no seu coração. Ele não quer e Ele não vai dividir a glória dEle com o dinheiro. Ele não vai. Então não busque as riquezas em primeiro lugar, busque ao Senhor em primeiro lugar. As riquezas, as responsabilidades e os prazeres da vida. Tudo isso vem e sufoca a palavra que você ouviu. A palavra que você está ouvindo hoje. Pode matar, tem o poder de matar. Assim eles nunca amadurecem. Nunca produz. Pode sair um frutinho, outro, mas não alimenta. Porque ele anda muito preocupado, aquela palavra se tornou infrutífera dentro dele e não pode produzir resultados. Mas aqui Jesus vai falar de uma boa terra. Diga, eu sou uma boa terra. Onde a palavra de Deus vai cair e vai frutificar. Onde a palavra de Deus vai produzir resultados. O verso 15 diz: mas a terra boa representa as pessoas que, com coração bom e generoso, ouvem as palavras de Deus e as retêm. Você precisa reter a palavra de Deus. Você precisa ouvir atentamente com um coração bom e generoso. E reter essa palavra. E dão fruto com perseverança. Dá muito fruto. E com perseverança, ou seja, produz fruto permanente. Você é essa boa terra? O Senhor
está lançando sementes aqui sobre a sua vida. E você vai ter que fazer uma escolha. O que você vai fazer com essas sementes que você está ouvindo? Você vai deixar o diabo roubar do seu coração? Você vai deixar os problemas da vida te levarem? Você vai deixar as preocupações, as riquezas, as responsabilidades, os prazeres dessa vida? Porque tem gente que acha que é só festa na vida. E não é só festa. Não é verdade? Ou você vai ser a terra que vai produzir muito. Você vai pegar essa palavra, você vai guardar no seu coração e vai falar, ela vai produzir resultado. Essa palavra foi enviada com um propósito e ela vai produzir resultado. Queridas, isso é tão importante. Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos proteger a palavra que temos ouvido. Porque senão viremos ao culto e será só mais um culto. Entramos naquela coisa da rotina, nos acostumamos a tudo. Nos acostumamos à pessoa, nos acostumamos como acontece o culto, nos acostumamos à palavra, nos acostumamos ao pregador e nos tornamos indiferentes à presença. Não se torne indiferente à presença. Sabe quando você às vezes está satisfeito e aí tem aquela mesa farta ainda de comida e você olha para ela e como que você faz? Dá até uma aversão, não é verdade? Porque não vai mais nada. E às vezes estamos fazendo isso com a palavra. Estamos tão abastados, tão supridos, temos palavra à vontade, que às vezes olhamos para ela e ficamos, não aguento mais. Esse tema eu não consigo mais. O Senhor está nos chamando a atenção. Não despreze a palavra. Não despreze a palavra. A sua vida hoje é resultado de suas escolhas de ontem. A sua vida hoje é resultado das suas escolhas de ontem. Se a sua vida está boa, parabéns, você fez boas escolhas. Se a sua vida não está boa, desculpa, foi sua escolha também. Foi sua escolha. Por isso que eu estou dizendo para você que a nossa vida tem prazo de validade. Nós não vamos viver para sempre. Como você cuida da sua vida, é o tempo que você vai ter. Se você vai chegar aos 120 anos, você tem que começar a cuidar dela, Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Hoje, eu gosto de assistir bastante informação de nutrição, de cuidados, de saúde. E eu ouço muito falar, desembrulhe menos e descasque mais. Coma comida de verdade. Pastora, mas comer comida de verdade é caro. Pastora, comer comida de verdade é caro. Não, querida, não é caro. É fácil. Comer comida de plástico é mais fácil, é mais rápido. Você não tem tempo, você só passa no mercado, passa lá, compra, chega na sua casa, abre o pãozinho, abre o miojo, 3 minutos. 3 minutos. E às vezes tem uns que nem aguentam esperar 3 minutos, é rapidinho, 2 minutinhos, e lá e mexe e come do jeito que está. Não é verdade? Outra coisa também, suco. Eu ouço os especialistas falarem, e eles falam assim, você já viu um pé de suco? Já viu? Uma árvore frutífera com uma jarra de suco pendurada nela? Já viu? Não, né? É porque não é para fazer assim. Deus não fez uma árvore de suco. Deus, Ele deu as frutas para que nós, venhamos a cortar ela, chupar bonitinho, e ingerir junto com a frutose, o açúcar que tem na fruta, você ingere a fibra da fruta. E aí, aquela fibra que tem na fruta vai fazer com que o açúcar da fruta seja liberado devagarzinho no teu corpo. Agora, quando você toma suco, é 10 laranjas de uma vez e só frutose que você está tomando. Você não chupa 10 laranjas de uma vez. Chupa? Não. Não chupa 10 laranjas de uma vez. Então, cuidado. Pegue a fruta
e deguste a fruta como Deus fez ela, porque é para a sua saúde. Quem quer viver 120 anos se Jesus não voltar até lá? Eu quero, eu já falei, se Jesus não voltar, eu vou viver até 120 anos e vou viver bem, em nome de Jesus. É só eu. Né? Você quer, Gui? É, né? Quem mais? Então, para de ficar desembrulhando e começa a descascar. O abacaxi dá trabalho, né? Quem gosta de descascar abacaxi? Eu não gosto. Mas é bom. Hã? É o quê? Você aprendeu uma técnica? Olha, vem aqui, Gui, ensina a técnica, porque a gente quer aprender. Sangue do cordeiro, fala que as mulheres vão embora, assim, menina. Vem aqui, vem aqui. Fala alto. Fala alto como essa técnica. Tá bom, então você compartilha lá. Sangue do cordeiro, a gente quer aprender para viver até 120 anos. Come uma saladinha. Você tem que lançar a semente hoje para colher amanhã, querido. Porque se você não cuidar, sabe, antes eu fazia caminhada, porque eu também, claro, que eu queria emagrecer, né? Mas hoje eu não faço caminhada mais para emagrecer. Hoje eu faço caminhada por causa da saúde. O emagrecer é só uma consequência da minha saúde. É só isso. Então, eu estou te convidando a fazer a escolha certa. Eu não caminho só para ter um estereótipo. Não. Eu caminho porque eu quero saúde, eu quero o meu coração forte. Eu quero o meu sangue, circulando. Eu quero o meu corpo funcionando. Então, mulher, saia da preguiça, saia do comodismo, saia desse lugar, toma uma posição, vai para a rua é de graça. Rua é de graça. Você não paga academia, você não paga nada, é de graça. Se você pode, se você não tem nenhuma restrição médica, vá. Ai, pastora, a alimentação saudável é caro, faça jejum intermitente. Não é verdade? Não paga nada. Paga alguma coisa para fazer jejum? Não. Faça lá. Fique 12, fique 14, fique 16 horas. Fica até 24, depois você consegue. Querido, os seus órgãos precisam de descanso. Seus órgãos precisam descansar. Sabe qual que é o problema? A nutrição aí, muitas vezes ela diz, você tem que comer de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas você tem que comer uma frutinha, uma barrinha, um negocinho. Você não tem que comer nada. Você tem que comer quando tem fome. É assim que você tem que comer. Não é de 3 em 3 horas. Os seus órgãos precisam descansar. O seu intestino está cheio de comida. O seu intestino não consegue esvaziar, porque você não para de comer. Não para. E depois você quer ficar linda, com a pele linda e maravilhosa. Seu intestino não para. Ele precisa se regenerar, ele precisa se refazer, o seu estômago, os seus órgãos, precisa descansar. Dá descanso, mulher, dá descanso. Faça alguma coisa, lance a semente certa hoje. Aí olha lá, ai, eu queria tanto, né, ser magrinha, eu queria tanto não sei o quê. O que você está fazendo? Qual a semente que você está lançando? Qual a escolha que você está fazendo? Jesus está pegando, né? Ande mais a pé e ande menos de carro. Né, Lu? Para a saúde. Não é para emagrecer, é para a saúde. É só para a saúde. Então é a sua escolha de hoje, querido. Ai, pastora, mas né, já passou alguns aninhos. Querido, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. O conhecimento está chegando, pega o conhecimento e coloca em prática. A escolha, quem faz é você. Deus não vai vir e falar para você, olha, vai pegar, empurrar você e vai fazer. Não, é você. Você já sabe, toma a decisão e faz. Ponto. E as escolhas de hoje são ou é a colheita de amanhã. Talvez amanhã, quando eu estiver com 50, eu vou estar colhendo o que eu plantei aos 40. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Quando eu estiver com 60, eu vou colher o que eu plantei com 40 e com 50.
A gente sempre pensa que é muito tarde. Nossa, agora é tarde para estudar, agora é tarde para conhecer, agora é tarde para realizar. Gente, não é tarde. Começa. O mais difícil é dar o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, vai. É assim. Dá o primeiro passo, sai do lugar. Enquanto você fica só desejando, nada vai mudar. Nada. Eu quero um marido transformado. O que você está fazendo para ter um marido transformado? Nada. Eu quero uma vida transformada. O que você está fazendo para ter essa vida transformada? Nada. Lembre-se, as sementes que você plantar hoje é a colheita de amanhã. O que passou, não dá para voltar lá atrás. Nós estávamos conversando à mesa essa semana com o Samuel, o Josué estava na escola, e eu falei, eu não me arrependo de ter meu marido, não me arrependo de ter meus filhos, minha família, nada disso. Mas eu me arrependo de uma coisa, de lá na minha juventude, quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, não ter estudado. E estudado não é que eu sou analfabeta, não. É feito a faculdade lá atrás, e não precisar fazer hoje, mas já ter feito lá atrás. Sabe, ter trabalhado, ter construído a minha vida financeira, talvez, para não ter que passar por tantas coisas. Então, sobre isso, eu falo, se eu pudesse voltar lá atrás, eu tomaria essa posição, eu faria isso diferente. Mas eu não posso voltar lá atrás. Você não pode voltar lá atrás. E aí, acabou? Não. Começo agora. Começo agora. Com a ajuda de Deus. Naquela época, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, e não tenho o conhecimento da palavra que eu tenho hoje. Então, hoje pode ser tudo diferente. É tudo diferente. Faça a escolha baseada na palavra de Deus. E não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de abrir a gaveta e tirar o sonho que o Senhor colocou no teu coração. Não tenha medo. Dá o primeiro passo. Se coloque em pé, por favor. O poder da escolha e principalmente o poder da escolha certa. Escolha certo. Quando você for comer uma besteira, você vai lembrar de mim. Tem um episódio do Julius que fala assim, né? Onde você for, você vai lembrar de mim, você vai viver. Eu vou ser essa voz. Vai beber uma Coca-Cola de manhã. Uma Coca-Cola. Não. Água. Água é de graça. Quer dizer, você paga lá, mas o seu filho na sua casa é de graça, né? Você bebe lá. Gente, café sem açúcar. Chazinho sem açúcar. Vou fazer um jejum intermitente. Eu tenho muita dificuldade de manhã, era para mim o café, sabe? Tomar café de manhã, eu tinha muita dificuldade. Então eu determinei que, por exemplo, eu faço minha última refeição lá pelas 6, 7 horas da noite, eu só vou comer no outro dia. Antes eu comia lá por volta das 10 horas, agora eu estou conseguindo esperar o almoço. Então eu já fico mais de 16 horas. E aí eu falava, puxa vida, né? Mas às vezes não é nem fome, é só aquele cafezinho que eu queria. Então, se você tomar o café sem açúcar, você não quebra o jejum. Se você tomar o chá sem açúcar, você não quebra o jejum. E ameniza a tua mente. Fala, pelo menos eu tomei um cafezinho. Eu tomei um golinho do café. Se cuida. Faça a escolha certa hoje. Faça a melhor decisão hoje. O Senhor põe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Eu não quero chegar aos 120 anos sozinha, não. Quero te encontrar lá, se Jesus não voltar. Vão estar nós lá. Não, não vou estar assim, não. Não quero estar assim, não. Não, já disse, não quero estar assim, não. Né? Também que está certo, não vou estar assim. Mas não quero estar caidinha, não. Vocês vão me aguentar muito aqui ainda. Com 120 anos, o Senhor vai me dar um sermão ainda.
Vou estar lúcida, pregando, minha filha. Tá pensando o quê? Aí se eu fechar os olhos, gente, pode me sepultar, e aí já era. Deixa eu ir para lá. Não fica me prendendo aqui na terra, não. Né? Cheguei aos 120. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O pessoal do louvor está aí? Sá, o pastor está aí? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E o Senhor me fez umas perguntinhas e eu quero fazer uma perguntinha para você também. Filha, você é um bom solo? Você tem sido uma boa terra? A semente do Senhor tem caído e tem frutificado na tua vida? Filha, você crê em mim? Crê de verdade. Não só da boca para fora, não só dos lábios, porque às vezes respondemos sem nem pensar. Você de fato crê em mim, filha? Filha, você obedece aos meus mandamentos e os pratica? Você obedece e os pratica? Filha, diante de um dilema, qual caminho você tem escolhido? O fácil ou o difícil? O estreito ou largo? O que você tem escolhido? Eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa noite. Eu gostaria que você refletisse sobre isso na tua vida. Todas as vezes que você tiver uma decisão a tomar, lembra sempre que a vida e a morte está diante de você. Que a bênção e a maldição está diante de você. E o Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor te dizendo: escolhe a vida. Escolhe a vida, porque você não está escolhendo só por você, mas você está escolhendo por toda a sua descendência, por toda a sua geração. Feche seus olhos, fique com seus olhos fechados e fala para o Senhor, se você tomou alguma decisão errada, se você, não tem se cuidado, se você não tem se olhado, se você tem decidido por caminhos mais fáceis, percursos mais rápidos, comece a falar com o Espírito Santo. Deixa Ele ministrar ao teu espírito. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Se você não tem deixado Ele tomar o primeiro lugar na sua vida, diga: Senhor, toma esse lugar. Ou se você não tomou, não fez a melhor escolha lá atrás, diga para o Senhor: eu vou escolher certo. Eu vou escolher, eu vou fazer as melhores escolhas. Eu vou plantar para o amanhã. Eu vou escolher hoje o que eu quero viver amanhã. É isso, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Porque a tua palavra é fiel. A tua palavra é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela tem o poder de penetrar o mais profundo do nosso ser. Senhor, e desvendar, Senhor, e revelar aquilo que está oculto. Paizinho, o Senhor conhece as nossas dúvidas, o Senhor conhece as nossas incertezas, o Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece, Senhor, tudo a nosso respeito, os nossos desafios que são colocados diante de nós, mas nós nunca estamos sozinhas, nunca estamos desamparadas. Temos o teu Espírito, Senhor, para nos conduzir à melhor escolha. Senhor, ensina-nos a pegarmos essa palavra que o Senhor está nos dando e colhermos, Senhor, e guardarmos no nosso coração, retermos essa palavra no nosso coração. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática. Não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra, mas queremos ser praticantes, Senhor. Queremos estar atentas ao que o Senhor tem falado, ao que o Senhor tem ensinado. Senhor, não queremos estarmos dispersas à tua presença. Não queremos estar dispersas, Senhor, à tua presença. Não é mais uma palavra, não é mais um louvor, não é mais um culto, não é mais um dia. É dia de estar com o Senhor. Não é normal, não é comum, Senhor. Estar com o Senhor é viver o extraordinário, cada minuto. Senhor, dá-nos sabedoria. Eu oro por mulheres, Senhor, que engavetaram seus sonhos. Eu oro por mulheres, Senhor, que deixaram de lado.
E eu peço ao Senhor, Pai, que se esses sonhos estiverem de acordo com a sua vontade para a vida dela, Senhor, que esses sonhos sejam desengavetados nesta noite. Senhor, por um tempo aqui nessa igreja, nós profetizamos, Senhor, e declaramos que não seriam, Pai, empreendedores que viriam de fora, mas que irmãos aqui dentro, Senhor, homens e mulheres, se tornariam empreendedores, Senhor, pessoas de negócio, Senhor, aqui dentro da nossa igreja. Senhor, e o Senhor fez. Senhor, eu quero orar agora por mulheres empreendedoras. Abre os olhos, Senhor, tira as escamas dos olhos para que elas vejam. Tira, Senhor, os tampões dos ouvidos para que elas possam ouvir. Fala com elas, Senhor, em sonhos. Fala com elas através da palavra, Senhor. Fala com elas, Senhor, dá a direção. Mulheres que estão precisando de recursos, Pai. Senhor, e esses recursos, Pai, também é para te glorificar, também é para te adorar, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Mulheres, Senhor, que um dia sonharam em fazer uma faculdade, em ter uma profissão, em ser uma profissional, Senhor. E por causa de um monte de coisas, deixaram esse sonho, deixaram esse projeto guardado, Senhor. Deixaram quietinho. Se casaram, criaram seus filhos, ó Deus. E agora talvez cheguem aos 40, aos 50, e olhem para si e digam, é tarde demais. Não posso mudar isso, não posso fazer nada. Senhor, traz o sonho de novo. Acorda esse sonho de novo, Senhor. Capacita essa mulher, Senhor, em nome de Jesus. Mulheres que sonham, Senhor, com ministério. Pessoas que um dia falaram, olha, um dia eu vou ser uma pastora, um dia eu vou ser uma líder de célula, um dia eu vou adorar ao Senhor, eu sou uma ministra de louvor, eu vou tocar um instrumento. Senhor, traz de novo, reaviva esse dom, reaviva esse sonho, reaviva, Jesus, reaviva. Continue falando com seu Pai. Eles vão adorar o Senhor, e eu gostaria que você continuasse, porque o Espírito Santo, Ele está neste lugar, e Ele está te envolvendo, assim como envolveu Maria. O Espírito do Senhor, a sombra do Altíssimo, ela descerá sobre você e te envolverá, e ela vai gerar dentro de você os sonhos de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem desejado, e Ele quer que você viva no seu tempo, na sua geração. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Espírito Santo de Deus, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, certeza que o Espírito Santo
trouxe à sua memória. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao teu espírito. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele te conhece. E Ele te sonda. Ele conhece cada cantinho do seu ser. Descansa nele. Confia nele. E tome a decisão certa. O poder da decisão certa. E aqui está toda a resposta para a minha e para a sua vida. Aqui é o manual de vida. É o manual de vida. Amém? Amém? Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Amém? Você pode sentar mais um pouquinho. Nós já vamos encerrar. Obrigada. Nós vamos fazer o sorteio agora. Quem gosta de sorteio? Ah, eu gosto. A última vez aí...